Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje, como motivo de tutorial, vou ensinar vocês a criar um projeto React e a utilizar uma das bibliotecas de components do próprio React para que vocês consigam construir aí aplicações escaláveis, consigam reutilizar código, que seja algo um pouco mais fácil. Vamos iniciar aqui então, abrindo o nosso Visual Studio Code. Eu tinha feito um outro projeto aqui, mas eu vou deletar ele. Vamos começar de novo, tá bom? Primeira coisa, vamos abrir uma pasta para que nós possamos criar o nosso projeto. Selecionei a pasta aqui. Deixa eu só mudar o negócio. Perfeito. Projetos diversos. Ok. Vamos. Ctrl J. New Terminal. Vamos lá então. Basicamente, galera, a primeira coisa que nós temos que fazer aqui é criar um diretório para que nós possamos ter esse projeto, né? Eu vou criar aqui, ó, mkdir, que é o make directory, e eu vou colocar um nome aqui, ó, React Example. Perfeito, já criei aqui, está aqui o nosso projetinho novo. E a partir do momento que eu crio, eu preciso selecionar essa pasta para poder estar utilizada. Então vamos dar aqui um cd react. Coloquei só react. Acabei errando aqui, mas não tem problema. Vamos lá, e os primeiros passos, pessoal, para a gente conseguir criar um projeto React é saber se o nosso Node está instalado. Então eu venho aqui do Node-V, que é um Node-version, e aqui eu vejo que ele está na versão 20.13.1, significa que ele está instalado, já está rodando. E para nós criarmos o nosso primeiro projeto React, nós precisamos dar esse comando aqui, npx create react app. E aqui o nome do nosso projeto. Vou colocar aqui, ó, React Example. E ele vai criar o nosso projeto React com todas as dependências, tá? Eu vou dar pausa aqui que demora um pouquinho, assim que voltar nós continuamos com a explicação. Perfeito, galera, aí terminamos de fazer a instalação, a criação do nosso projeto React, e aqui ele já dá algumas dicas para nós, né? Ele mostra que nós temos que dar esse comando para selecionar a pasta onde está o nosso projeto, e em seguida dar o npm start para rodar esse projeto. Então vamos seguir os comandos que já estão nos indicando aqui. Ó, cd react example. Perfeito. E agora a gente vai dar um npm start para rodar a nossa aplicação e ver se está tudo correto, tá bom? Já dei o comando, ele está carregando a aplicação aqui. Vamos ver o que acontece. Maravilha, já está rodando aqui o nosso projeto React. E o que significa? Por que está aparecendo exatamente isso daqui? Ele já diz para nós, ó, edite o arquivo app.js na pasta src e salve ele para que ele recarregue e mostre aqui alguma coisa que nós alteramos dentro desse arquivo, tá? Então, basicamente, o arquivo que ele está indicando para nós é esse arquivo aqui, ó, app.js. Então, tudo que está lá aparecendo naquela tela está dentro desse arquivo aqui. Eu vou mostrar para vocês como que nós podemos manipular isso, tá bom? Ó, vou criar aqui, apaguei tudo que tinha, tá? Vou criar uma div. Dentro dessa div, vou criar um H1 e vou mostrar aqui, ó, projeto está rodando. Perfeito? Dou um save. E aí eu entro lá na página. Olha só que maravilha, já está rodando o nosso projeto. Então, basicamente, esses aqui são os primeiros passos para que você consiga verificar se o seu projeto React está rodando, está tudo certo, se você fez a instalação correta, se você criou ele da maneira correta, para que nós possamos aí também acabar utilizando algumas funcionalidades dentro desse projeto aqui. Tá? Então, vamos lá. Hoje, o objetivo é nós trabalharmos aí com a biblioteca Prime React. Então, é essa biblioteca aqui, primereact.org. Eu vou ensinar vocês a estar lendo as documentações e entendendo como que utiliza elas, né? Sem utilizar o chat GPT ou algo do tipo. Vou colocar aqui em português para ficar um pouco mais fácil para vocês entenderem, tá bom? E essa biblioteca aqui, ela é o que? Ela é um conjunto de componentes de interface, né? De Interactive User, que você consegue utilizar componentes prontos para você colocar dentro do seu projeto, né? Então aqui você tem, por exemplo, calendários, né? Você tem, ó, formatos assim, você tem formatos nesse estilo, tá? Então tudo que é criado aqui dentro do projeto, ou dentro dessa biblioteca, ele mostra como que nós podemos utilizar esses components aqui para realmente estar criando mostrando algo na tela. E eu vou mostrar para vocês como que funciona. Primeiramente, vamos para a nossa instalação. Então ele fala aqui, ó, Prime React é um rico conjunto de componentes de interface de usuário de código aberto para React. Perfeito.
o Prime React está disponível para download no NPM. Então, essa é a importância de você ter o seu Node instalado. A gente vai fazer um copy aqui e lá no nosso terminal a gente vai rodar esse comando npm install Prime React para ele instalar essa biblioteca aí para nós. Perfeito, fez a instalação da biblioteca. Como que nós vamos utilizar? Aqui na nossa documentação, ele está dizendo o seguinte, que a configuração do contexto do Prime React ela é gerenciada através do Prime React Provider e do Prime React Context, que são importados direto dessa pastinha aqui dentro da biblioteca Prime React. Então, para que nós possamos entender, tudo isso aqui é utilizado dentro do nosso arquivo app.js para que nós possamos utilizar os componentes dessa biblioteca. E aqui ele mostra, ó, o componente Prime React Provider é usado para encapsular o aplicativo e o Prime React Context é usado para acessar as opções de configuração. Então, nesse caso aqui, vamos encapsular primeiramente, porque é algo simples que nós vamos utilizar, né? A gente vem aqui, copia isso. Ele fala, ó, no seu app.js deu o import do Prime React Provider. Então, no nosso app.js, vamos dar o import do nosso Prime React Provider. Perfeito. Então, se eu importei ele aqui, como que eu vou utilizar ele dentro da minha aplicação? Basicamente, eu abro chaves e coloco o nome importado, ó, Prime React Provider, Prime React Provider. Pronto. Isso aqui ele vai encapsular a aplicação. Então, se ele está dizendo que vai encapsular, significa que todo o conteúdo que eu quero exibir tem que estar dentro disso aqui. Certo? Vou dar um Ctrl S. Olha lá, continua rodando normal, mas agora ele já está encapsulado pelas propriedades aí da biblioteca. E como que a gente vai utilizar agora isso daqui? Vamos fazer aqui um botãozinho de verificar para ver como que funciona, né? Então eu venho aqui, copio esse código, vou lá. No meu SRC eu tenho o costume de criar algumas pastas, né? Por exemplo, pastas components, que é normalmente onde eu vou colocar os meus componentes que serão renderizados em tela. E aqui vamos criar um arquivo chamado button.js. E aqui a gente faz primeiro o import da React, né? Para saber que é um programa React. E nós vamos colocar aqui, opa, isso não. A gente precisa disso daqui. Não, é isso daqui, ó, import button, ok? Vamos copiar só isso daqui. Import button from Prime React button. E a gente vai colocar aqui um export para que nós possamos importar ele no nosso app.js. Então aqui é um export const button example, que ele vai ser igual a uma arrow function, que vai retornar para nós aqui, retorna para nós aqui uma div que vai conter esse botão, correto? E dentro dessa div nós teremos o nosso button. E aqui a gente vai dar o nome de verificar. E daí dá um Ctrl S para salvar. Lá no nosso app.js, vamos colocar aqui esse botão que nós estamos criando, né? Se eu exportei ele como button example, eu tenho que importar ele como button example também. Então a gente vai colocar aqui, ó, abre, button example, já está aqui, fecha, perfeito, não preciso disso daqui, eu simplesmente posso fazer dessa forma aqui. Maravilha. E ó, você viu que a partir do momento que eu digitei, ele já fez o auto import aqui em cima. Então isso ajuda muito, tá? Na hora de você estar renderizando algo na tela. Então salvei ele, vamos conferir lá no projeto. Olha só, já temos o nosso botão aqui. Mas você fala, pô, Airan, o que está acontecendo? Por que o botão ele não está estilizado dessa maneira aqui? Qual o erro que está acontecendo? Aqui embaixo nós vemos, né, a questão da tematização, os temas do Prime React. Né, que ele possui dois modos de tema, que seria o estilizado e não estilizado. Então, para que nós possamos utilizar um modo estilizado, nós precisamos utilizar esse import aqui para que ele entenda, né, as configurações de tema aí para renderizar o componente da maneira como tem que ser renderizado, tá? Então, nós precisamos primeiramente fazer isso daqui, ó, copiar esse código e aí nós vamos lá no nosso button.js e vamos importar ele aqui. Por que eu estou importando aqui no button.js, nesse componente? Porque é esse componente que vai puxar essas configurações de CSS para configurar, dar a pré-configuração para mim de todos os estilos disso daqui. Entende? Então, eu vou importar o tema, esse tema vai conter as configurações que vão configurar os estilos desse botão. A partir do momento que eu dou esse import e um Ctrl S, resolvido o meu problema. Vou entrar lá, olha só como é que já está o nosso botão. Então, o nosso botão já está bem parecido com o que está
colocado aqui, tá? Muda a questão um pouquinho de fontes aí, que é algo que nós precisamos editar depois, mas só para vocês terem aí uma noção de como funciona, é basicamente assim que se faz a importação e utilização de uma biblioteca, tá? Vou criar aqui vamos usar um outro componente aqui, né, para a gente ver como é que funciona. Vamos colocar aqui, por exemplo, um calendário. Bom, aqui ele diz para nós importarmos o nosso calendário, nós precisamos utilizar esse import aqui, ó, import calendar from primary act calendar. Então, vamos copiar o código. Aqui eu vou criar um novo arquivo, calendar.js. Opa, acho que eu errei alguma coisa. Coloquei vírgula. Calendar.js. Maravilha. Vou dar um import novamente do React. Aqui eu vou importar o componente da biblioteca Primary Act e eu vou importar também o tema novamente, né? Para ele dar as configurações de CSS para mim, de estilos. Perfeito. Agora eu faço o mesmo esquema, tá, pessoal? Ó, export const calendar example igual recebe uma arrow function, para ele ser uma função que retorna basicamente a minha estrutura desse componente, tá? Div, perfeito, e agora aqui eu vou utilizar o calendar, que eu importei lá em cima, perfeito. Galera, só para vocês entenderem, essa estrutura que eu estou utilizando aqui, a run function, ela faz com que a minha constante calendar example, ela se torne uma função, então ela recebe um callback aqui do run function, digamos assim, de uma função para retornar para essa constante toda essa configuração aqui. Então, tudo que eu fizer aqui dentro, ela vai retornar para essa constante aqui em modo de configuração. E isso vai conseguir ser renderizado lá no seu app.js, tá? Então, é interessante que vocês entendam o sentido disso daqui, que toda vez que eu crio uma run function aqui para uma constante, por exemplo, na verdade, vamos colocar como se fosse uma variável, ela vai retornar como valor para essa constante, para essa variável, ela vai retornar uma estrutura pré-definida pela função, tá? Isso aqui indica que é uma função que está ocorrendo e ela vai retornar para essa função toda essa estrutura aqui. Então, são conceitos assim básicos para nós entendermos aí em JavaScript para saber como funciona e principalmente para criar aplicações aí um pouco melhores, tá bom? Então, vamos lá para o nosso app.js e agora que a gente vai fazer a mesma coisa que nós fizemos da última vez, né? Ó, calendar, example, fecha, dou um Ctrl S, maravilha, gente, já tem o nosso calendário rodando aqui. Então vocês entendem como é fácil de você entender a documentação e saber como que ela tem que ser utilizada? Ele basicamente mostra para nós, ó, importe isso, faça aquilo, tem as questões aqui de formatação também, né? A gente tem, ó, isso daqui é uma, digamos assim, é uma estrutura um pouco mais completa, estrutura um pouquinho mais completa em relação ao próprio componente, tá? Vamos selecionar outro aqui para nós vermos como é que funciona. Isso daqui eu acho que é legal. Vamos colocar aqui. Vamos ver. Export. Bom, deixa eu tentar ver aqui um exemplo um pouquinho mais fácil de mostrar para vocês. Vamos usar esse aqui mesmo. Eu creio que esse aqui vai ser de grande ajuda para nós. Então a gente faz o que? Vai importar isso daqui, ó. Perfeito. Vamos fazer este import aqui. Opa, esse aqui também vai junto. E a gente vai lá no nosso calendar e vamos colocar isso daqui, ó, dentro da nossa function. Const date, set date, perfeito. Aqui nós precisamos importar também o nosso use state do React, né? A gente vem aqui, import React, use state from React, entre chaves, tá? Para fazer a importação de maneira correta. Deixa eu ver se tem alguma coisa. Preciso dar um vírgula aqui. E aqui a gente precisa também fazer a importação desse elemento aqui da Primary React Library. Então vamos importar ele aqui. Perfeito. Vamos dar um Ctrl S, ver o que acontece, né? Ó, ele já começou a mudar o estilo do nosso calendário, né? Então você verifica que já tem uma estilização um pouquinho diferente do nosso calendário.
em questão ali das iniciais dos dias, né, os nomes e tal, o nome dos meses. Então ele está fazendo isso aqui, ó, todo nessa linguagem aqui que é o espanhol, tá? Então sempre que a gente for ver lá na documentação, nós vamos entender que tudo isso daqui está sendo renderizado dentro desse componente calendar aqui e ele está sendo passado como parâmetro aqui de renderização no nosso no app.js. Então, pessoal, basicamente é assim que a biblioteca funciona, tá? Não é difícil. Creio que isso aqui vai ajudar muito vocês a entenderem a leitura das documentações, né? A saber como funciona. Ó, tem até um outro negocinho, uma outra forma de fazer aqui que é bem legal. Vamos tentar importar ela aqui para ver se como que ela fica. Ó, dessa forma, a gente vai aqui, dá um Ctrl S, um Ctrl C, vem aqui e a gente dá um Ctrl S. Vamos ver o que aconteceu. Olha só a mudança que a gente tem aqui no nosso componente. Tá vendo? Então é basicamente a própria estrutura, né, que foi feita desses componentes aqui. Mas por que está acontecendo que não está igual aqui na minha tela? Sabe por quê, galera? É que nós precisamos da nossa configuração de estilo, tá? Então nós precisamos aí configurar as nossas divs, dar um elemento de estilo para que ele realmente consiga aí mudar o template, organizar aqui tudo em linha, né? Cada elemento disso aqui ele é uma div, então essas divs elas precisam ser personalizadas para que nós possamos organizar a nossa página. Mas a maneira de importar os componentes é basicamente essa, tá? Você vem, lê um pouco, entenda o que está acontecendo, copia, cola, que dá tudo certo. E é assim que você utiliza essas bibliotecas aqui e consegue aproveitar o máximo disso, reutilizar códigos e tornar o seu processo muito mais eficiente. Fica assim, espero que vocês tenham gostado, tá? É uma aula bem introdutória em relação a isso, para que vocês realmente entendam. E caso vocês tenham dúvida ou algo do tipo, ou queiram comentar algo também, pode me chamar que nós conversamos. Grande abraço, pessoal!